Vamos lá, gente, vamos atualizar vocês como a gente sempre faz. Nessa primeira hora, das 5 às 6, né, nós temos o Factual e que você só vê aqui, não vê em outro canal de televisão. É só aqui na RFTV. Nós temos a nossa equipe já de prontidão. Os detalhes agora é sobre o sequestro, seríssimo sequestro, da esposa e da filha de um procurador de justiça aqui de São Paulo. Essas mulheres estavam num carro, mãe e filha, cercado por criminosos numa rodovia. Elas tinham acabado de sair de um exame médico de Valinhos. Os sequestradores exigiram dinheiro para o resgate. Foram momentos de muita tensão e a ação foi frustrada com a chegada da polícia. Nós mostramos aqui ontem algumas imagens, mas nós agora temos outras imagens. Momento em que os agentes cercam esse carro desses criminosos no posto de combustíveis. Também conversamos com a mãe e filha. Elas revelaram tudo o que os assaltantes falaram no carro, dentro do carro. E essas mulheres contaram que tinha um terceiro suspeito na ação. E a polícia está procurando ele a partir de agora. Vamos conversar. Larissa Menezes, uma boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde para você também, Adinho, e para todos que nos assistem. Esse relato que a gente ouviu de mãe e filha, essa mãe de 64 anos e essa filha de 33, esposa e filha de um procurador do estado de São Paulo, do Ministério Público, inclusive, é muito forte. Então é um relato bastante forte, bastante intenso, que elas contam em detalhes tudo o que aconteceu. Para a gente relembrar um pouquinho desse caso, o carro que essas mulheres estavam, ele foi interceptado no quilômetro 114 da rodovia Dom Pedro, em Valinhos. E os criminosos, dois dos criminosos, subiram no veículo, pediram para as duas irem para o banco de trás. Um assumiu a direção e outro foi então no banco de trás junto com as duas vítimas, o tempo todo ameaçando-as com uma arma de fogo. Então esse carro ele rodou por algumas cidades, alguns quilômetros, mais precisamente 37 quilômetros, até chegar em um posto de combustíveis na cidade de Sumaré, um posto que fica às margens da rodovia Anhanguera. E quando esse carro chegou até esse posto, vendo que eles não conseguiriam mais escapar da ação da polícia militar, que já estava ali fazendo o cerco e toda a perseguição, esse carro, então, esse criminoso que estava no controle da direção, decidiu parar. E nesse momento é o que a gente consegue ver nas imagens que foram registradas pela câmera de segurança desse posto de combustíveis, o momento em que os policiais abordam esses dois homens, um deles, o que está no banco de trás junto com as vítimas, se joga no chão, o outro é retirado do veículo por outro policial, por outro agente então da polícia militar, e eles então são presos ali em flagrante pelo crime de roubo com retenção de vítima. Agora a gente conversou então com essas duas mulheres que, muito abaladas, cederam uma entrevista e é o que a gente vai ouvir agora, os detalhes pela boca das próprias vítimas. Vamos ver. Estava com mais preocupação em ou tentar fugir para algum bairro, saindo da rodovia, e quando eles viram que eram muitas viaturas que realmente eles estavam encurralados, eles resolveram se entregar. Um deles jogou o celular pela janela. Eu estava tremendo muito, eu continuei tremendo mais ainda e chorei. Realmente foi uma sensação de alívio e assim, estou segura, graças a Deus. Logo que a gente saiu ali, o Corsa estava atrás do meu carro. E ele saiu de trás do meu carro e me bloqueou à frente, parou de repente. Já saíram os dois elementos armados, vieram, para cima do carro. Na hora eu fiquei nervosa, obviamente, e não conseguia destravar o carro. Eles começaram a bater com um revólver ali, gritar. Nisso o carro da frente, o Corsa, tinha um motorista. O motorista saiu também armado, acho que para intimidar ainda um pouco mais. Todo falando em dinheiro, cartão, que iam fazer empréstimo, e assim, as quantias não eram nada baixas. Queriam primeiro saber quanto a gente tinha, quanto você tem no banco, quanto tem. Você fica até sem saber o que dizer, né? E sem reação. Aí a conversa era 50 mil. Muito medo, assim, eu tremia muito, enfim, torcendo para aquilo acabar logo e graças a Deus uma alma boa viu
a situação, reportou para a polícia e eles conseguiram agir em tempo recorde. Eu ficava imaginando o tempo todo o que poderia acontecer, né? 50 mil? Se você não tem esse dinheiro, o que vai acontecer com você? Realmente foram momentos de terror vividos por essas vítimas. Como uma das vítimas disse, foi uma testemunha que estava ali trafegando pela rodovia Dom Pedro, que presenciou toda a ação dos criminosos e acabou acionando a polícia pelo 190. Esses homens, eles estavam em 3, então a vítima também relatou que um veículo Corsa fechou o carro dela e foi por isso que a ação teve início. Então, 2 dos criminosos entraram no carro da vítima e um terceiro criminoso acabou fugindo no sentido contrário com esse Corsa. Esse veículo e esse homem ainda não foi localizado, mas é isso que a Polícia Civil trabalha agora, né? Para localizar, identificar esse terceiro suspeito e localizar esse homem para fazer também a prisão desse indivíduo. Agora, os homens que estavam no carro, eles estavam com 2 armas, uma pistola e uma garrucha, e esses objetos foram apreendidos pela polícia. Eu volto com você, Edinho. Muito obrigado, Larissa Menezes, Wesley Gratilhão.